partir desse slide, eu apresentarei para vocês as grandezas cinemáticas relacionadas ao movimento circular. Isto é, vamos aplicar aquilo que já sabemos. A figura mostra um disco azul que rotaciona em torno do eixo central localizado em órbita. Isso aqui é uma vista superior de um disco girando com uma determinada velocidade. O disco vermelho é o nosso objeto de estudo. Eu quero analisar o movimento desse disco quando ele passa dessa posição inicial, onde ele é localizado pelo vetor posição inicial em relação à origem, e ele vai para a posição final, localizado por um vetor posição em relação à origem. A variação do vetor posição é representada por esse vetor ΔR, onde esse delta significa a posição final menos a posição inicial. Esse ΔR nada mais é do que a diferença vetorial dos vetores RI e RF. Note que esse disco vermelho está se movendo no sentido anti-horário, olhando de cima, ao longo do arco de um círculo, que seria essa linha contínua vermelha. A velocidade média do disco, desse disco vermelho, aponta na mesma direção que o deslocamento do disco ΔR. Aqui está a velocidade média. Então, a velocidade média nada mais é do que ΔR dividido por ΔT. O importante aqui é notar que esse vetor velocidade média tem a mesma direção do vetor deslocamento. E isso vem lá da cinemática. A definição da velocidade é ΔR sobre ΔT. Além disso, note que o vetor deslocamento aponta da posição inicial para a posição final. Aqui faria uma afirmação importante. O vetor velocidade média de um objeto em movimento circular é sempre paralelo ao vetor deslocamento ΔR desse objeto. Agora, como consideramos o movimento para intervalos de tempo cada vez menores, o ângulo entre os vetores posição RI e RF, medidos a partir do centro da trajetória circular, se aproxima de zero. E esse vetor de deslocamento ΔR torna-se tangente à trajetória circular. Vejamos aqui uma figura intermediária. Note que o vetor posição RI, o vetor posição RF e o vetor de deslocamento ΔR, menor do que a figura anterior, que o vetor velocidade média ainda é paralelo ao vetor de deslocamento ΔR. Mas no limite de RF tendendo a RI, esses vetores coincidem. E o vetor de deslocamento ΔR passa a ser um deslocamento infinitesimal dr, que não é mostrado nessa figura mais à direita. Mas nessa figura estou mostrando um vetor velocidade instantânea. Afinal de contas, a velocidade instantânea é o limite de ΔR sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Então aqui está a velocidade instantânea. Esse vetor velocidade instantânea é tangente à trajetória do disco vermelho. A outra afirmação importante desse slide é que o vetor velocidade instantânea V de um objeto em movimento circular é sempre perpendicular ao vetor posição R do objeto medido a partir do centro da trajetória. O que você deve ter notado que os versores R, radial, e tangencial T mudam de direção à medida que o disco gira sobre a plataforma azul. O vetor T, chapéu, é tangente à trajetória e o vetor R, chapéu, é paralelo ao vetor posição. Na última figura, vemos que o vetor velocidade instantânea é paralelo ao vetor unitário T e perpendicular ao versor unitário ou vetor unitário R, radial. Uma vez que o movimento está inteiramente em um plano, podemos usar coordenadas cartesianas para descrever a posição e a velocidade do disco a qualquer momento, isto é, a qualquer instante de tempo t. Na figura da esquerda, por exemplo, a posição do disco vermelho é especificada pelas suas coordenadas x1 ao longo do eixo x e y1 ao longo do eixo y, em um instante de tempo t1. Posteriormente, o vetor posição R2 pode ser definido a partir da coordenada ao longo do eixo x, x2, e da coordenada ao longo do eixo y, y2. As coordenadas cartesianas na forma vetorial podem ser escritas da seguinte forma, nesse plano cartesiano. O vetor posição R1 é igual a componente x1 ao longo do eixo x, mais a componente y1 ao longo do eixo y. A velocidade instantânea é a derivada em relação ao tempo do vetor posição. Então, dr1 dt é igual à velocidade instantânea.
O mesmo se aplica às componentes. A componente da velocidade ao longo do eixo x, no instante de tempo 1, é a derivada d de x, d de t. E o componente da velocidade instantânea ao longo do eixo y é a derivada d de y, d de t. Note que esse vetor velocidade instantânea está representado no meu gráfico. Este vetor velocidade instantânea, como acabamos de ver no slide anterior, ele é perpendicular ao vetor posição. E, além disso, é tangente à trajetória da partícula, apesar de eu não ter desenhado aqui a trajetória da partícula, no caso do disco. Da mesma forma, o vetor posição R2 da partícula no instante de tempo 2 é dado pelas componentes x2 ao longo do eixo x e y2 ao longo do eixo y. Aqui está, R2 é igual a x2 na direção y, mais y2 na direção j. Da mesma forma, o vetor velocidade instantânea no instante de tempo 2 é igual a v2xy mais v2yj. Novamente, repare que o vetor velocidade instantânea é perpendicular ao vetor posição R2 e tangente à trajetória da partícula. Aqui na simulação à direita, veja que temos também um eixo cartesiano, x e y, e um ponto. E esse ponto é localizado pelo vetor posição R. Vejamos o que acontece quando rodamos a simulação. Veja que esse vetor posição varre o plano cartesiano. Para cada instante de tempo t, é informada a posição x e a posição y, ou, nesse caso, as componentes x e y do vetor posição. Vejamos aqui alguns valores numéricos dessa simulação. Veja que à medida que o ponto descreve o seu movimento circular ao longo do eixo cartesiano, as coordenadas x e y mudam. O vetor posição gira de tal forma que no primeiro quadrante x e y são positivos, no segundo quadrante y é positivo e x é negativo, no terceiro quadrante x e y são negativos, e no quarto quadrante x é positivo e y é negativo. Relatar a posição do disco em coordenadas cartesianas já é suficiente para descrever o movimento. Por outro lado, podemos usar uma outra representação, que são das coordenadas polares. Neste caso, o vetor posição em coordenadas polares será descrito tanto pela magnitude do vetor posição R1, quanto o ângulo que esse vetor faz com o eixo horizontal. Aqui está a nossa representação. Um objeto numa posição especificada pelo vetor R1 em relação ao centro do eixo cartesiano, a origem do eixo cartesiano, e esse vetor posição R1 faz um ângulo θ1 com o eixo x. Em coordenadas polares, esse vetor posição tem um módulo que é dado por a coordenada x1 ao quadrado mais a coordenada y1 ao quadrado. x1 e y1 não estão desenhados aqui, mas basta você desenhar uma reta paralela ao eixo vertical e terá a posição x1. Basta desenhar uma reta paralela ao eixo horizontal e terá a posição y1. O ângulo θ1 é o arco tangente de y1 sobre x1. Isto vem de onde? Da tangente do ângulo. Tangente de θ1 é igual a y dividido por x. Logo, o ângulo θ1 é o arco tangente de y1 dividido por x1. O vetor posição R2 está numa trajetória circular inferior à trajetória circular R1. Mas, da mesma forma, o módulo do vetor posição R2 é a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, onde x2 e y2 são as coordenadas ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. O ângulo θ2, que esse vetor posição R2 faz com o eixo x, é o arco tangente de y2 sobre x2. Da mesma forma que antes, o vetor posição é tangente à trajetória circular e perpendicular ao vetor posição. À direita, é possível mostrar uma simulação em coordenadas polares. Então veja que
no campo inferior esquerdo é dada a magnitude do vetor posição e no quadro à direita é dado o ângulo em graus do vetor posição. Vamos rodar aqui a simulação. Neste caso, a magnitude do vetor posição não muda, é sempre o mesmo valor, 1, que é dado como raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Por outro lado, o ângulo aumenta de 0 graus até 360 graus, positivamente, quando a rotação se dá no sentido anti-horário, em uma vista superior.